Vamos ser sinceros por um instante. Você se lembra exatamente de quando começou a tomar vitamina D3, magnésio ou K2? A maioria das pessoas nem consegue responder a essa pergunta, porque simplesmente ouviram que era bom para a saúde e começaram a tomar. Só que existe um detalhe que quase ninguém comenta. Até quando você deve continuar tomando? Será que é por 5 meses, 1 ano, 2 anos? Ou será que é para a vida inteira? Hoje eu quero falar justamente sobre esse ponto que a indústria de suplementos não gosta de expor. Quando é que essas cápsulas deixam de ser uma ajuda e passam a se tornar um peso para o organismo? Eu, como médica, vejo isso todos os dias. E quero compartilhar com você verdades que podem mudar a sua forma de olhar para esses suplementos tão populares depois dos 50 anos de idade. Não estou dizendo que eles não são úteis, porque realmente são, mas como tudo na medicina, existem limites, momentos de pausa e formas mais inteligentes de usar cada um deles. O nosso foco aqui será em 3 suplementos que se tornaram praticamente universais: a vitamina K2, o magnésio e a vitamina D3. Existe uma ideia errada que se espalhou, a de que vitaminas naturais nunca fazem mal, que podemos tomar à vontade, pelo tempo que quisermos, sem nenhuma consequência. Mas a ciência moderna vem mostrando uma realidade bem diferente. Até as substâncias mais naturais podem prejudicar quando usadas de maneira contínua e descontrolada. É aqui que entra um conceito chamado de ciclagem de suplementos. Em palavras simples, significa usar por um período, depois parar, para o corpo se recuperar, e só então recomeçar. Isso é importante por 3 motivos principais. O primeiro é que o organismo é altamente adaptável. Quando oferecemos a mesma substância todos os dias, chega uma hora em que o corpo para de responder com a mesma eficácia. Pense no café. No início, uma xícara já deixa você desperto, mas depois de um tempo, nem 3 conseguem fazer o mesmo efeito. O segundo motivo é que alguns suplementos podem interferir nos hormônios. Quando usamos continuamente, o corpo esquece como produzir sozinho certas substâncias. O terceiro motivo é evitar efeitos colaterais que se acumulam com o uso contínuo. Já vi pacientes que tomam magnésio sofrerem com diarreia e outros que tomam D3 reclamarem de prisão de ventre. Pausas estratégicas permitem que o corpo volte ao equilíbrio natural. Quero começar pela vitamina K2, um nutriente menos conhecido, mas essencial para a saúde cardiovascular e óssea. A função dela é quase como a de um guarda de trânsito, dentro do corpo. Ela orienta o cálcio para o lugar certo, ossos e dentes. Sem a K2, esse cálcio pode acabar se acumulando nas artérias ou nos rins, trazendo problemas sérios. É por isso que tantos especialistas dizem que a K2 e a D3 formam uma dupla inseparável, porque uma depende da outra para agir corretamente. O curioso é que, mesmo sendo uma vitamina lipossolúvel, assim como a D3, não existem evidências, mostrando toxicidade com o uso contínuo da K2 em doses adequadas. Na prática clínica, o que mais observo é o oposto, uma grande deficiência, porque ela quase não aparece na alimentação moderna. Enquanto a K1 está presente em verduras verdes, a K2 só aparece em alguns poucos alimentos fermentados. No Japão, por exemplo, é comum consumir natto, um tipo de soja fermentada riquíssima em K2. E os estudos mostram que idosos que comem natto regularmente têm artérias muito menos calcificadas e ossos mais fortes em comparação com pessoas da mesma idade em países ocidentais. Isso prova o quanto essa vitamina é subestimada. Agora, a pergunta que muitos me fazem: será que é preciso fazer ciclagem da K2? A boa notícia é que não. Em doses de 90 a 200 microgramas por dia, a vitamina K2 pode ser usada a longo prazo sem problema algum. O cuidado maior é para quem usa anticoagulantes como a varfarina, porque nesses casos é fundamental acompanhamento médico para ajuste de dose. Fora essa situação, a K2 é segura e pode ser mantida no dia a dia.
Mas se você estiver combinando doses altas de vitamina D3 junto com K2, pode ser interessante pausar ambas em determinados períodos para permitir que o organismo se reorganize. Agora, quero falar do magnésio, um mineral que participa de mais de 300 reações químicas dentro do corpo humano. Ele está envolvido na produção de energia, no funcionamento dos músculos, no equilíbrio dos nervos, na qualidade do sono, no controle da glicemia. Sem magnésio, o corpo até funciona, mas como um carro sem óleo. Ele anda, mas uma hora, quebra. O problema é que até metade das pessoas acima dos 50 anos tem deficiência de magnésio. E a culpa não é delas. O solo hoje em dia é pobre em nutrientes. Os alimentos são processados. E uma dieta rica em carboidratos aumenta ainda mais a eliminação de magnésio. O resultado aparece em sintomas que muitos consideram normais da idade, mas que, na verdade, são sinais de deficiência, insônia, cãibras, palpitações, ansiedade sem motivo. Quando falo de magnésio, sempre reforço que, para quem tem rins saudáveis, ele é extremamente seguro para uso diário. Diferente das vitaminas lipossolúveis, que podem se acumular, o magnésio é eliminado na urina. Isso significa que o corpo regula naturalmente os excessos. Pesquisas confirmam que formas como o magnésio glicinato, citrato e malato são bem absorvidas e bem toleradas. Já o óxido de magnésio, por ser barato, costuma causar mais diarreia. Mas o que realmente importa é entender que, como a maioria das pessoas tem deficiência, parar de tomar magnésio só agrava o problema. Muitos pacientes me relatam que, após interromper por alguns dias, logo voltaram a ter noites mal dormidas, cãibras e um cansaço inexplicável. Por isso, ao contrário da K2, que pode ser mantida sem pausas, e da D3, que precisa ser monitorada, o magnésio deve ser mantido de forma constante, apenas ajustando a dose conforme a alimentação. Se você já consome muitas folhas verdes, abacate, castanhas e sementes, talvez 200 mg por dia sejam suficientes. Mas para a maioria das pessoas, especialmente em períodos de estresse ou dificuldade para dormir, 300 a 400 mg diários são necessários. Até aqui falamos da K2 e do magnésio, que são relativamente simples de lidar. Mas a vitamina D3 é um caso à parte. Diferente dos outros nutrientes, ela age como um hormônio, com efeitos que vão muito além da saúde óssea. A D3 regula o sistema imunológico, influencia o humor, protege o coração e até ajuda na prevenção de alguns tipos de câncer. É por isso que tantas pessoas passaram a tomá-la diariamente. Porém, existe um risco que poucos conhecem. Por ser lipossolúvel, a vitamina D3 se acumula no corpo, principalmente no fígado e no tecido adiposo. Ao contrário da vitamina C, que é eliminada todos os dias, a D3 pode permanecer por semanas ou até meses. Isso significa que você não precisa necessariamente tomar todos os dias, especialmente se já tem bons níveis no sangue ou se toma sol regularmente. Estudos mostram que os níveis de vitamina D permanecem elevados mesmo semanas após interromper a suplementação. Isso indica que fazer ciclos pode ser uma estratégia muito inteligente, principalmente para quem usa doses altas, como 5.000 UI ou mais, ou vive em regiões ensolaradas. O problema de acumular D3 em excesso é que os sintomas aparecem de forma sutil e podem ser facilmente confundidos com o envelhecimento. Cansaço sem explicação, alterações no sono, palpitações, problemas digestivos, dores articulares. Muitas vezes, não se trata da idade, mas do excesso de suplemento. E é justamente sobre isso que vamos conversar no próximo bloco, quando vou revelar como identificar sinais de excesso da vitamina D3 e de que forma ajustar a suplementação de acordo com as necessidades individuais. A vitamina D3 merece um capítulo à parte, porque ela não se comporta como uma simples vitamina, mas sim como um verdadeiro hormônio dentro do corpo. Ela participa da regulação de milhares de genes, influencia a força dos ossos,
o equilíbrio do sistema imunológico, a saúde do coração, o funcionamento dos músculos e até o nosso humor. É por isso que tanta gente, ao ouvir falar dos benefícios, passa a tomar doses diárias sem pensar muito. Mas aqui está a armadilha. A D3 é lipossolúvel. Fica armazenada no fígado e no tecido adiposo, o que significa que ela permanece no organismo por semanas ou até meses. E isso muda tudo, porque ao contrário da vitamina C, que é eliminada todos os dias, a D3 pode se acumular silenciosamente até alcançar níveis que começam a prejudicar ao invés de ajudar. Estudos mostram que os níveis de vitamina D continuam, elevados mesmo várias semanas depois de interromper a suplementação. É como se o corpo mantivesse um estoque. Isso significa que não há necessidade de ingerir altas doses todos os dias de forma indefinida, especialmente em pessoas que já têm níveis adequados no sangue ou que se expõem ao sol com frequência. Eu costumo dizer que o excesso de D3 não chega de repente como uma tempestade, mas sim como uma garoa constante que, aos poucos, vai encharcando tudo até causar problemas. E quais são os sinais de que isso está acontecendo? O primeiro deles é o cansaço inexplicável. Muitas pessoas começam a suplementar D3 acreditando que terão mais energia, mas depois de um tempo percebem que estão ainda mais fadigadas. É comum atribuir isso ao envelhecimento ou ao estresse da vida. Mas muitas vezes é o corpo sobrecarregado tentando lidar com o excesso de vitamina armazenada. Outro sinal é o desconforto digestivo, que aparece em forma de náuseas, inchaço ou constipação. Já o magnésio, quando usado em excesso, pode causar diarreia, mas a D3 em excesso costuma prender o intestino. Esses detalhes confundem os pacientes que acham que o problema está na alimentação, quando na verdade é o suplemento. Também vejo com frequência queixas relacionadas ao sono. Algumas pessoas começam a tomar magnésio justamente para dormir melhor, mas quando combinam com doses altas de D3, acabam tendo o efeito oposto. Noites mal dormidas, insônia, dificuldade para pegar no sono. É como se o corpo estivesse descompassado, porque níveis muito altos de D3 podem atrapalhar a produção de melatonina, o hormônio que regula nosso ciclo de sono e vigília. Outro alerta importante é o coração. Batimentos acelerados, palpitações, sensação de que o coração está fora do ritmo. Isso pode acontecer porque a D3 em excesso aumenta a absorção de cálcio, e o cálcio em níveis elevados pode interferir diretamente na condução elétrica do coração. Já acompanhei pacientes que chegaram ao consultório acreditando estar em crise de ansiedade, mas na verdade o problema era o desequilíbrio causado por suplementos. O último sinal é mais subjetivo, mas não menos importante. Aquela sensação persistente de que algo não está certo. Ansiedade sem motivo. Dores nas articulações apesar de tomar suplementos para fortalecê-las. Sensação de esgotamento mesmo dormindo. O corpo fala, só que muitas vezes a gente não sabe ouvir. Quando isso acontece, uma pausa de 2 a 3 semanas nos suplementos pode trazer uma melhora surpreendente. E é justamente aqui que entra a ideia de ciclagem da vitamina D3. Não significa abandonar o suplemento para sempre, mas sim aprender a ajustar a dose e respeitar os sinais do corpo. Se o seu exame de sangue mostra níveis acima de 50 mg/ml, provavelmente é hora de reduzir. Pode ser que uma pausa de 2 a 4 semanas já seja suficiente para reequilibrar. Ou talvez a solução seja diminuir para uma dose de manutenção, como 1.000 ou 2.000 UI por dia, em vez de 5.000 UI. Outra estratégia eficiente é tomar em dias alternados, o que já foi comprovado em pesquisas como uma forma segura de manter bons níveis sem sobrecarregar o organismo. O ponto é que não existe uma dose única que serve para todos. Pessoas de pele mais clara absorvem vitamina D com muito mais facilidade ao sol do que pessoas de pele mais escura. Quem vive em regiões ensolaradas precisa de menos suplementação do que quem mora em locais frios ou com poucos dias de sol. No inverno, a necessidade pode ser maior.
no verão, menor. E ainda existe a idade. Quanto mais velhos ficamos, menos eficiente é a capacidade da pele de produzir vitamina D a partir do sol. Tudo isso mostra que a suplementação precisa ser individualizada. Não pode ser uma receita engessada igual para todos. É por isso que eu sempre oriento. Antes de começar ou de continuar tomando D3, faça um exame de sangue para saber seus níveis atuais. Só assim você terá clareza se precisa aumentar, reduzir ou até fazer uma pausa. O perigo é tomar por conta própria durante meses sem controle, acreditando estar fazendo bem, quando na verdade está abrindo espaço para problemas sérios. Até aqui já falamos de 3 nutrientes centrais, mas ainda falta amarrar os aprendizados de forma prática. A K2 é segura para uso contínuo e essencial para garantir que o cálcio vá para o lugar certo. O magnésio, na maioria das vezes, não deve ser interrompido porque é um mineral que falta na alimentação moderna e que o corpo elimina naturalmente. Já a D3 é poderosa, mas precisa de cuidado redobrado, porque acumula no organismo e pode causar efeitos indesejados quando usada sem critério. Agora, quero que você reflita comigo. Quantas dessas informações você já conhecia de verdade? Quantas vezes você apenas seguiu a recomendação de alguém sem questionar a necessidade do seu corpo? O conhecimento liberta, e o que estou trazendo aqui não é para causar medo, mas para dar a você as ferramentas de que precisa para fazer escolhas conscientes. No próximo bloco, eu vou mostrar como usar esse conhecimento no dia a dia, trazendo orientações práticas sobre pausas, combinações e formas de proteger seu organismo a longo prazo. Porque não basta apenas saber, é preciso transformar o saber em ação. Depois de entender como cada suplemento funciona, o passo seguinte é transformar esse conhecimento em prática. Porque não adianta apenas saber que a K2 é segura, que o magnésio deve ser constante e que a D3 precisa de cuidado especial. O importante é traduzir isso em hábitos reais que vão proteger sua saúde ao longo dos anos. A primeira coisa que sempre reforço para meus pacientes é: não trate suplementos como se fossem doces. Cada cápsula que você ingere mexe com processos delicados dentro do organismo. K2, por exemplo, não vai trazer problemas se tomada todos os dias em doses adequadas. Mas se você usa anticoagulantes, precisa de acompanhamento constante. Já o magnésio, por mais que seja seguro, só trará benefícios se for consumido na forma certa e na quantidade correta. E a D3, apesar de todo o marketing em torno dela, pode virar uma ameaça quando tomada em excesso sem monitoramento. O grande segredo é aprender a ouvir os sinais do próprio corpo. Aquela fadiga que você não consegue explicar, o intestino, que muda de comportamento sem motivo aparente, o sono que não encaixa, o coração que parece bater fora de compasso, tudo isso são mensagens. O corpo fala, e quem presta atenção consegue agir antes que pequenos desequilíbrios se transformem em problemas maiores. É nessa hora que entra a importância dos exames regulares. Dosar a vitamina D no sangue, avaliar o cálcio, verificar a função dos rins, checar magnésio. Isso não é excesso de zelo, é prevenção inteligente. Já acompanhei pacientes que chegaram ao consultório com uma coleção de frascos de suplementos, orgulhosos de estarem cuidando da saúde. Mas na prática, estavam intoxicando o organismo com combinações desnecessárias. O corpo não precisa de exageros, ele precisa de equilíbrio. Suplemento não substitui comida de verdade, não compensa noites mal dormidas, não corrige sedentarismo. Ele é um aliado, não a solução completa. E é nesse ponto que quero deixar clara uma verdade. A maioria dos problemas que vemos com suplementação não acontece por falta de informação, mas por excesso de confiança. As pessoas acreditam que porque é natural, nunca fará mal. Mas até a água, quando em excesso, pode intoxicar. Então, imagine o que pode acontecer com vitaminas e minerais
que mexem em processos tão importantes como o metabolismo ósseo, a função cardíaca e a atividade do sistema nervoso. Eu sei que talvez você esteja pensando, doutora, mas eu já uso esses suplementos há anos. Será que já está tarde para mudar? A resposta é não. Nunca é tarde para reavaliar o que você está fazendo e ajustar. Se você percebeu que está exagerando na vitamina D, peça um exame, veja seus níveis e reduza a dose se necessário. Se você nunca deu atenção ao magnésio, experimente incluir uma suplementação de qualidade e perceba como o sono e a energia podem melhorar. Se você nunca ouviu falar da K2, considere incluí-la, especialmente se já usa vitamina D, porque uma complementa a outra. São pequenos passos que trazem resultados gigantes quando acumulados ao longo dos anos. Outro ponto essencial é respeitar os intervalos. A ciclagem não é uma moda, é uma estratégia de inteligência biológica. Assim como precisamos de períodos de descanso entre exercícios físicos, o corpo também se beneficia de pausas no uso de determinados suplementos. Isso evita sobrecarga, mantém a sensibilidade dos receptores e reduz o risco de efeitos colaterais. É como se você desse espaço para o corpo respirar e reorganizar seus mecanismos naturais. Eu quero que você entenda que cuidar da saúde não é sobre acumular cápsulas e comprimidos, mas sobre construir uma rotina coerente, comer bem, dormir com qualidade, manter atividade física, cultivar bons relacionamentos, gerenciar o estresse. Os suplementos entram como suporte, não como pilar central. Quando você muda a perspectiva, deixa de ser refém da indústria e passa a ser dono das suas escolhas. Agora eu quero falar diretamente com você que chegou até aqui comigo. Se essa mensagem fez sentido, é porque você valoriza sua saúde e quer viver com mais autonomia e clareza. Então, eu te convido a dar o próximo passo comigo. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e acompanhe os próximos conteúdos. Aqui, eu compartilho sempre informações práticas e baseadas em evidência, pensadas especialmente para quem já passou dos 50 e quer viver mais tempo com qualidade. Isso não é sobre ter medo de suplementos, mas sobre usá-los com sabedoria. E eu quero te ouvir também. Conte nos comentários qual desses suplementos você usa há mais tempo, o que mudou na sua vida depois que começou a tomar e se já percebeu algum desses sinais de excesso ou deficiência. Seu relato pode ajudar outras pessoas que estão vivendo a mesma situação. Juntos, criamos uma comunidade de aprendizado e apoio, porque saúde não se constrói sozinho. Se este vídeo foi útil para você, deixe o seu gostei e compartilhe com alguém da sua família ou com aquele amigo que também faz uso diário de vitaminas e minerais sem muito critério. Pode ser que essa informação faça a diferença para ele. Muitas vezes, um simples alerta é capaz de evitar problemas graves. Lembre-se, suplementos não são vilões nem heróis. O que determina o efeito deles é a forma como você usa. Quando, bem dosados no momento certo, eles fortalecem sua saúde. Quando usados sem consciência, podem trazer complicações. A sabedoria está no equilíbrio. E a partir de hoje, você tem em mãos o conhecimento necessário para fazer escolhas mais seguras. Então, quando for deitar hoje à noite e olhar para aquele frasco de vitaminas ao lado da cama, pergunte a si mesmo: será que estou tomando o que realmente preciso ou apenas repetindo um hábito sem pensar? Essa reflexão pode ser o começo de uma nova fase da sua vida, mais saudável e consciente. E é exatamente esse o meu objetivo aqui: inspirar você a cuidar do corpo e da mente, com responsabilidade, porque cada escolha que fazemos hoje define a qualidade dos nossos próximos anos.